distintos participantes, distintos representantes do Estado, da sociedade civil, parceiros, académicos, ativistas, companheiros e distintos membros do painel. O município começou por me parabenizar pelo casamento. Acho que até esqueceu de dizer que era grenga no chão. Porque ele dizia lá fora. Ele fez isso porque ele dizia lá fora que as mulheres casadas tendem a se tornar menos violentas, mais softs. Então estava a ver se me massageava um pouco para... Então, permitam-me agradecer ao convite para me juntar a este congresso para refletir de forma crítica neste painel sobre espaço cívico, governação e influência política. Falar sobre o fortalecimento do diálogo estruturado entre Estado e sociedade civil em Moçambique e, antes de tudo, falar sobre a qualidade da nossa democracia, sobre a legitimidade das políticas públicas e sobre a capacidade coletiva de construirmos um país mais justo, inclusivo e responsivo às necessidades reais das pessoas. O debate sobre espaço cívico, que Tomás Vieira Mário muito bem introduziu, não pode ser reduzido apenas à existência formal de organizações da sociedade civil ou à realização ocasional de consultas públicas. Um espaço cívico saudável pressupõe condições efetivas para a participação, escuta, influência e cocriação de soluções públicas. E talvez devamos começar esta conversa por compreender os próprios conceitos que orientam esta conversa. Estrutura é na doutrina de Levi-Strauss, de Saussure ou de Barthes, percebido como organização, disposição ou arranjo das partes que compõem um todo, servindo como base e sustentação de um sistema. Ela define como os elementos se conectam e interdependem para garantir estabilidade de funcionamento. Diálogo não é apenas uma conversa. É para Platão, Sócrates e até mais recentemente para Paulo Freire uma troca genuína de ideias, escuta ativa, reciprocidade e construção conjunta de sentidos. Implica reconhecer a legitimidade do outro, inclusive quando diverge de nós. E como refere Bordenave e Patman, participação efetiva não significa apenas estar presente numa sala, assinar uma lista de presença ou ser consultado formalmente. Participação efetiva é ter capacidade real de influenciar decisões, moldar prioridades e alterar resultados. É justamente aqui que reside uma das maiores tensões do atual contexto moçambicano. Estamos a participar para legitimar decisões previamente tomadas ou para verdadeiramente influenciar políticas públicas. Recordo-me de um encontro com a primeira-ministra, num contexto particularmente tenso depois do início deste mandato. Falava-se da necessidade de um diálogo estruturado entre o governo e a sociedade civil. Mas uma das questões colocadas que mais ressalvou foi a questão que colocava o gabinete da primeira-ministra. Quem representa e chefia todas as organizações da sociedade civil do país para poder ser um interlocutor válido do governo neste diálogo estruturado? Esta pergunta revela um dos grandes desafios do diálogo estruturado: compreender a natureza, a diversidade e a lógica de organização da própria sociedade civil. Na mesma época, interceptamos um documento sobre a criação de um mecanismo de coordenação governamental da sociedade civil, onde constava que a sociedade civil em Moçambique era muito incômoda e não respeitava a necessidade de se centrar na mera complementaridade dos espaços dos planos governativos. Constava na redação deste documento governamental que Moçambique precisava se inspirar nos modelos de coordenação entre sociedade civil e Estado da China, de Ruanda e da Rússia, para que pudesse responder melhor aos propósitos governamentais. A sociedade civil não é um coletivo hierarquizado. A sociedade civil não é homogênea. Não possui um comando único, uma linha ideológica uniforme ou uma centralização do pensamento. O artigo 52 da Constituição da República é o claro ao consagrar a liberdade de associação e a autonomia das organizações para prosseguirem os objetivos definidos pelos seus membros. Isso significa que a heterogeneidade não é um defeito, é uma riqueza democrática. Existem organizações de advocacia,
de assistência humanitária, de monitoria, de investigação, de jovens, de mulheres, de pessoas com deficiência, de direitos humanos, desenvolvimento local e muitas outras. Algumas produzem evidências, outras monitoram orçamentos, outras denunciam violações, outras complementam a capacidade operacional do Estado. E está tudo bem. E é por isso que nós normalmente temos aquele diálogo entre as organizações de prestação de serviço, que são aquelas que ajudam a construir poços, salas de aulas, aquelas que complementam o programa governativo, e as organizações de advocacia e monitoria, aquelas vistas como as mais incômodas, dos barulhentos, e que muitas das vezes não muito bem vistas no diálogo estruturado. Mas não precisamos fazer todas o mesmo. Mesmo quando a coordenação é desejável, diferenças ideológicas, interesses distintos e até competição por recursos dificultarão sempre a existência de uma plataforma única. Talvez o primeiro passo para um diálogo estruturado sério seja exatamente aceitar essa complexidade. Em Moçambique existem milhares de organizações formalmente registradas. Até 5 de maio de 2023, a base de dados da CREL registrava mais de 4.341 associações, das quais 361 religiosas, 99 fundações. E a estatística do INE para o mesmo período apresentava o triplo deste número, que mostrava até uma descoordenação de dados. Contudo, quantidade não significa influência efetiva. Participamos recentemente em sessões relativas ao Programa Quinquenal do Governo e ao Plano Econômico Social e em debates de reformas legislativas. A sociedade civil foi convidada para audições públicas, mas grande parte das recomendações não foi incorporada nos documentos finais. O mesmo sentimento é partilhado hoje por várias organizações no debate da revisão da Lei de Terras. E daqui emerge novamente a questão: estamos a participar para legitimar processos ou para verdadeiramente decidir? E, naturalmente, nem todas as propostas da sociedade civil serão viáveis, mas um diálogo estruturado só faz sentido quando existe abertura genuína para incorporar, negociar ou justificar claramente a rejeição das contribuições apresentadas. Caso contrário, transforma-se apenas num ritual de validação política. Durante as manifestações pós-eleitorais, vivi algumas das experiências mais emblemáticas do verdadeiro sentido de ser sociedade civil. Sem financiamento, apenas com crowdfunding e articulação com jovens da rua, apoiamos milhares de vítimas de baleamentos, assassinatos, torturas e detenções arbitrárias. Nesse período, houve uma articulação inequívoca entre organizações da sociedade civil determinadas e ordens profissionais, de advogados, enfermeiros e não só. Outras organizações responderam rapidamente às necessidades das comunidades em contexto de terrorismo, mudanças climáticas e emergências locais. Há também articulações invisíveis, quando partilhamos dados com a Procuradoria, quando apoiamos a realização do Fórum da Mulher Parlamentar ou o Fórum dos Magistrados Judiciais para a Violência Doméstica Familiar, ou discutimos alternativas de desenvolvimento com o governo. Há bons exemplos. Mas ao analisarmos o estado do espaço cívico de Moçambique entre 2024 e 2026, olhando para os diferentes índices globais, mas também para a nossa realidade, verificamos sinais preocupantes de deterioração das liberdades de expressão, associação e manifestação. E se o cenário já é difícil para as privilegiadas organizações sediadas nas capitais, é ainda mais duro para as organizações locais, frequentemente sujeitas a exigências arbitrárias de guia de marcha, de relatórios e mecanismos de controle sem base legal. Mas este não é um fenômeno exclusivamente moçambicano. Vivemos hoje um contexto global marcado por conflitos, polarização política, radicalização do discurso antigênero e crescente priorização da segurança e negócios no lugar de direitos humanos. Falamos muito aqui do trade, que começa a ser a agenda da comunidade internacional em Moçambique. Em Moçambique, esse contexto é marcado pelo fortalecimento de tendências autoritárias, pelo avanço de legislações de controle da internet, de mídia, das manifestações. Agora falamos do Código de Estrada a ser revisto para as interrupções das manifestações serem sancionadas, ameaças de retorno à revisão da lei das organizações da sociedade civil, frequentemente justificadas em nome da segurança e estabilidade. Assistimos igualmente a denúncias de execuções extrajudiciais, torturas e detenções arbitrárias que comprometem a confiança dos cidadãos nas instituições e, por consequência, no diálogo estruturado. E aqui existe uma contradição importante. Em muitos distritos,
O Estado está ausente quando os cidadãos enfrentam a pobreza, insegurança ou falta de serviços básicos. Mas basta surgir uma mobilização social ou contestação para emergir rapidamente uma impressionante capacidade repressiva. É o paradoxo do nosso tempo, um Estado ausente para proteger direitos sociais, mas presente para controlar dissidências. E, finalmente, ainda no nível das ameaças, ao falar das ameaças, devemos refletir sobre a insuficiência da nossa capacidade de nos reinventarmos no dinâmico espaço cívico, onde as organizações da sociedade civil são cada vez mais questionadas pela sua capacidade de dar voz às suas constituências, pela competição negativa por recursos e por nos negarmos a relacionar com os grupos marginalizados que ocupam as ruas, tal como Pedro negou Jesus, num contexto de elevado risco de nos anularmos se não ocuparmos eficazmente o espaço das ruas e das redes sociais. Ainda assim, existem oportunidades. Existem espaços de diálogos conquistados com persistência pela persistência da sociedade civil. Existe maior consciência pública sobre participação cidadã. Existem plataformas relevantes, experiências positivas de colaboração entre Estado e sociedade civil, das retomas dos observatórios de desenvolvimento e não só. Permitam-nos destacar, se calhar, o processo nacional de avaliação de risco de financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais no contexto das organizações da sociedade civil. Depois de travarmos uma proposta de lei inconstitucional de controle das organizações, fizemos parte da avaliação de risco, lado a lado com várias instituições de Estado, incluindo o CIS e CERNIC. E muitas organizações nos alertavam que, olha, isto não vai dar em nada, vocês estão a participar nisso, o Estado só quer usar para legitimar a lei. Mas o segredo daquele processo foi a capacitação técnica e a capacidade da sociedade civil, das 819 organizações, se estruturarem para levar à mesa as realidades das organizações da periferia. E o resultado demonstrou que o risco do setor das organizações da sociedade civil no financiamento ao terrorismo em Moçambique é baixo e que a resposta deve ser sensibilização e apoio, não repressão. Existe também uma oportunidade política na própria abertura ao diálogo promovida pelo Estado, ainda que acompanhada de desconfiança. Existe uma oportunidade nesta iniciativa da Primeira-Ministra em se abrir ao diálogo. Mas para que estes passos sejam úteis aos cidadãos, é necessário que as decisões substantivas não ocorram paralelamente em circuitos fechados e invisíveis. O verdadeiro teste de um diálogo estruturado não é a existência de reuniões ou comissões técnicas, mas a capacidade de mostrar que as decisões públicas não avançam sem escutar e considerar seriamente os cidadãos. E talvez aqui devamos falar com honestidade sobre o nosso principal problema enquanto país, a integridade dos processos. Muitas vezes, até pode existir abertura política no topo, mas entre a intenção política e a implementação concreta, persistem enormes bolsas de resistência à mudança dentro da máquina estatal. O topo da pirâmide pode se abrir a um diálogo inclusivo, mas se a estrutura institucional que executa as decisões permanecer capturada por lógicas partidárias, clientelistas ou autoritárias, os esforços acabam por se multiplicar em zero. Se tivermos simultaneamente uma intenção de dialogar, mas não nos reconciliarmos com a verdade, estaremos distantes. Se hoje discutimos diálogo nacional inclusivo para a paz, é porque diferentes setores da cidade continuam genuinamente comprometidos com a possibilidade de reconstrução coletiva do país. Mas a reconciliação exige verdade. E verdade exige coragem institucional para conhecer erros, reparar injustiças e restaurar confiança. Não é possível construir um diálogo estruturado sem sinalizar a vontade de quebrar práticas e se abrir a novas vozes. Não podemos alcançar resultados diferentes fazendo sempre o mesmo. Partidos e organizações aderem genuinamente aos processos, mas enquanto o nosso Estado se comportar como um partido e em todas as suas dimensões encontrarmos essas resistências, este ideal se torna comprometido. Se a Frelimo, partido do poder, não se permitir tratar o Estado com seriedade, dificilmente corrigimos o país. E não queria citar partidos, mas estou a trazer isto para trazer que se ela se permitir assinar memorando de entendimento com o consultor principal do diálogo, por intermédio da Faculdade de Direito, como seu consultor particular, depois colocar esta mesma pessoa como consultor principal do diálogo político, não se pode espantar que as pessoas desconfiem do processo. E esta intervenção não visa ignorar as necessidades iguais de melhoria da sociedade civil.
mas visa alertar sobre os erros que nós continuamos a cometer para restaurar esta confiança e criar as bases de um verdadeiro diálogo estruturado e confiável. Se o cidadão, as mulheres, jovens e idosos que devem beneficiar destes esforços de diálogo estruturados continuarem a denunciar esses espaços ou olhar com suspeição, é porque temos falhado em lhes surpreender pela positiva, mostrando uma face diferente daquela que se poderia desconfiar. De outro modo, inclusivo, se tornaria apenas adjetivo de ornamentação. Por isso, quando falamos de participação efetiva das organizações da sociedade civil nas políticas públicas, estamos também a falar da necessidade de incluir múltiplas vozes historicamente marginalizadas: mulheres, homens, jovens, idosos, pessoas com deficiência, populações rurais, jovens da periferia, cidadãos excluídos das redes formais de participação, incluindo excluídos das nossas formais organizações da sociedade civil e até aqueles que hoje se expressam através das ruas e redes sociais por não encontrarem canais institucionais de escuta. A democracia não se fortalece silenciando diferenças, fortalece criando condições para que elas coexistam, disputem ideias e construam consensos possíveis. Para isso, para garantir uma participação efetiva das organizações, precisamos reforçar alguns pilares que são os meus últimos pontos. Primeiro, a liberdade das organizações de aderirem ou não aderirem às plataformas permanentes ou temporárias, transparentes e descentralizadas de diálogo, permitindo-as questionar continuamente as suas opções. Podemos ter vários mecanismos da sociedade civil, várias plataformas que nos visam unir, mas é normal também que haja várias desconfianças, suspeições, interesses diferentes que nos vão desafiar sempre a construir consensos ou ter plataformas temporárias e não necessariamente uma voz única em todos os processos. Libertação do sequestro e captura do conceito de sociedade civil, para permitir uma ampla apropriação. Não são os chapeiros que se unem de forma organizada, uma sociedade civil, as vendedoras do mercado do peixe que se organizam, uma parte da sociedade civil precisa ter organização estruturada, financiamento para ser sociedade civil. O outro ponto é a capacitação técnica e infraestrutural permanente da sociedade civil para se reinventar nestes tempos de crise, reforçar a nossa ligação com a realidade local e dominar dossiês técnicos que nos permitam ter voz nas mesas de diálogo. Mecanismos vinculativos de seguimento das recomendações da sociedade civil, incluindo no recente processo de revisão periódico universal, no acompanhamento do Observatório de Desenvolvimento ou das promessas governativas. Documentar melhor os sucessos e lições, acesso público e atempado à informação, proteção das liberdades fundamentais sem justificação para as omissões estatais nestes desaparecimentos, execuções ou detenções, denunciar e eliminar práticas arbitrárias, ilegais e incondicionais de exigência de guias de marcha ou outra documentação sem base legal às organizações locais para que haja um espaço genuíno de diálogo equilibrado, financiamento sustentável e fortalecimento institucional das organizações locais. Afinal, não é um favor, mas é uma necessidade até de garantir que estes trades funcionam. Espaços inclusivos para grupos historicamente marginalizados e, sobretudo, uma cultura baseada na escuta, confiança, reconhecimento mútuo, verdade, reconciliação, responsabilização e reparação. Companheiros, precisamos sair das nossas zonas de conforto, da sala de espera, questionar as nossas práticas como sociedade civil, questionar se não estamos constantemente a reportar as mesmas vias e esperar resultados diferentes, se não estamos a reportar os mesmos resultados, e nos reinventarmos nos dificílimos tempos que se antecipam, porque um diálogo estruturado não pode existir apenas para gerir tensões, deve existir para transformar relações de poder, aprofundar a democracia e construir políticas públicas mais legítimas e eficazes. Muito obrigada, saudações combativas.